Graça e paz, meu povo. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, quero estar dando início a mais um vídeo da Palavra do Senhor, para que possamos semear esta palavra por todo lugar. Já peço para você antecipadamente, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, divulgue este vídeo para as suas redes sociais, para os seus contatos. Nós vamos estar passando neste momento a nossa vinheta e logo em seguida daremos início à palavra do Senhor. Muito bem, vamos lá. Se você está de posse aí da palavra de Deus, da sua Bíblia, eu queria que você abrisse comigo aí para nós fazermos a leitura junto. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 17 até o 19. É curtinha a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Queridos, eu quero trazer uma palavra para nós hoje, falando única e especificamente de Jesus, trazendo para os nossos dias. Aqui nós vemos Jesus dizendo que ele não veio para contrariar de forma nenhuma a lei do Senhor. A lei que o Pai havia deixado com Moisés, ela continuava sendo válida. Mas nós sabemos que a lei ela é uma questão muitas vezes de interpretação. Muitas vezes as leis elas são adequadas até mesmo à nossa vontade. Muitas vezes nós adequamos a lei de acordo com aquilo que é bom para nós. E não é essa a questão. Nós não podemos fazer isso. A lei ela precisa ser obedecida. Precisa ser obedecida dentro daquilo, no caso a lei de Deus, dentro daquilo que Deus deixou. Por exemplo, nas leis do Senhor, eu vou usar uma coisa bem básica nossa aqui que a gente ouve muito falar. Vamos falar um pouco do pecado, só para a gente ter uma explicação. Lá no passado, quando Deus entregou a lei na mão de Moisés para que o povo fosse conhecendo, para que houvesse uma referência, porque enquanto não existe uma lei, você não tem como punir alguém. Hoje, por exemplo, nós temos no nosso país muitas leis que já foram feitas e muitas que precisam ser feitas ainda. Algumas precisam até ser adequadas para o nosso tempo. Mas, por exemplo, algum tempo atrás eu andei vendo uma reportagem sobre a lei do crime cibernético. Por exemplo, no nosso país ainda se comete crimes cibernéticos assim, à revelia. Por quê? Porque não tem uma lei para isso. Ou seja, não existe uma referência. Quando nós nos deparamos com as leis de Deus, na realidade, aquilo ali que Deus estava nos deixando é uma referência de conduta. É como o homem precisa proceder. Mas o homem, com o decorrer do tempo, de alguma forma, ele foi adequando muitas coisas da lei, até mesmo a lei de Deus, ao seu bel prazer. Por exemplo, onde a lei fala sobre o pecado, ela deixa estipulado algumas normas. Só que o homem, no decorrer do tempo, ele foi transformando aquilo ali de uma maneira para que fique mais branda para ele nos dias atuais. Hoje, por exemplo, tem muitas coisas que a pessoa, o ser humano, já não acha mais que é pecado. Eu não vou nem citar nenhum deles aqui, porque a ideia não é essa, mas eles são do tipo que hoje muita gente pega a palavra de Deus, distorcem algumas partes da palavra de Deus e tentam dizer que aquilo não é pecado. Não, isso é bobagem, isso aí foi coisa criada pelo homem, isso foi coisa para aquela época. Não, pecado era pecado quando a lei foi criada. E hoje, aquele mesmo pecado, quando a lei foi criada, continua. Não mudou, não. Pecado. E outras coisas mais. Algumas coisas, elas eram muito adequadas, eu entendo, era muito adequada à cultura da época. Então nós vamos falar algumas coisas nesse momento, falar algumas coisas aqui,
que é o título da nossa mensagem, Jesus, um revolucionário. Quando Jesus nasceu, já havia a promessa de que o Senhor haveria de nascer, seria o nosso Salvador, o nosso libertador. Tanto que o povo de Israel achava que viria um soldado, um príncipe, um rei, com uma espada na mão e que defenderia o povo do jugo romano naquela época. Mas não era isso, não foi isso que Deus planejou. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós lemos aqui no livro de Mateus 5, 17 e 19 que o próprio Jesus fala, ele não veio para descumprir a lei, ele não veio abrogar, mas veio cumprir. Só que dentro do cumprimento da lei, ele entrou em conflito, ele bateu de frente com algumas situações criadas pelos homens daquela época, que de alguma forma até não estavam na lei, mas eles acabaram adequando, aquilo que eu falei. As pessoas muitas vezes fazem adequações da lei, da interpretação da lei, em função das suas tradições, em função do seu benefício. Aquilo que é bom para mim, eu entendo que é desse jeito. Aquilo que não é, que é bom, que é ruim para mim, mas que é aquilo que é para o meu irmão, então é ao pé da letra. Então a gente tem que aprender muito isso. Então eu queria falar algumas coisas sobre justamente como Jesus tratou tudo isso. Por isso o título da mensagem, Jesus, um revolucionário. Porque ele veio e criou uma revolução naquela época. E ele criou uma revolução, não foi uma revolução com guerra, não foi aquela revolução que a gente escuta falar nos nossos dias aí, que houve, o país entrou numa revolução, que é uma guerra civil, não. Ele entrou numa revolução porque o que acontece? Ele trouxe alguns ensinamentos que entravam em conflito com aquilo que os homens daquela época interpretavam e passavam para que as pessoas interpretassem também, tinha que ser daquele jeito. Os sacerdotes daquela época, eles determinavam leis pesadas, que estavam na lei do Senhor, eles determinavam de forma pesadas para as pessoas, mas quando se tratava para eles, não. É o que nós vemos hoje, muitas vezes. Hoje nós vemos muitas vezes 2 pesos e 2 medidas quando se trata de dar um veredito sobre uma situação. O próprio Jesus, ele fala numa passagem que eu não me lembro agora, que ele diz o seguinte: façam aquilo que os sacerdotes estão falando, mas não façam o que eles fazem. Porque eles jogam leis pesadas sobre o povo, mas eles estão ali confortavelmente sentados ali na cadeira deles. E para eles nada pega. Então a lei tem que ser para todos. Nós vemos hoje no nosso país uma situação parecida. Nós temos uma Constituição Federal, que essa Constituição Federal ela só serve quando é para aplicar em cima do povo. Quando é para aplicar em cima dos governantes, a história muda. Por isso nós temos hoje alguém que está tentando mudar isso. E eu, em nome de Jesus, eu quero viver para ver isso ainda. Amém, queridos? Então nós vamos falar, a primeira situação que nós vamos falar, Jesus fala com mulheres. No livro de João, capítulo 4, do verso 4 ao verso 30, é aquele diálogo entre Jesus e a samaritana. Eu não vou tratar do assunto que eles conversavam, mas eu vou falar sobre a situação. Primeiramente, a samaritana, ela já era, primeiramente, mulher, com o qual os homens da época não se dirigiam a elas, por uma questão cultural. Por outro lado, samaritana, porque o povo samaritano era um povo que o judeu não se bicava com ele, não se batiam. Pelo que a história conta, não sei se eu vou estar falando corretamente como é, mas pelo que se sabe, esse povo samaritano é um povo judeu que acabou se misturando. Ele não é puro, ele se misturou com outras nações. Aquilo que Deus havia determinado desde lá no começo, quando ele dizia assim: quando vocês tomarem essa terra, a qual eu vos dou por herança, vocês não tomarão as mulheres deste povo para os seus filhos, e nem darão os seus filhos e suas filhas para este povo. Ou seja, Deus determinou que aquele povo não podia ser misturado. Aquele povo teria que continuar sendo aquele povo puro, que seria, no caso, o judeu, a raça eleita por Deus. E naquele tempo, algumas pessoas, algumas partes do povo de Deus andou se misturando, que são os samaritanos. Não sei se foi logo no começo, foi logo mais próximo aqui
do final do Velho Testamento, quando já vai chegando próximo da época da vida de Jesus. Eu não sei historicamente, teria que pesquisar, mas eu sei que tem isso. Aquele povo samaritano, ele não era um povo que mantinha um bom relacionamento com o povo judeu. E Jesus naquele dia parou na entrada de uma cidade samaritana e foi conversar justamente com uma mulher. Primeiramente, a cultura daquele povo já não dava essa credibilidade para a mulher. E depois, Jesus também foi conversar com uma mulher que, além de ser mulher, ainda era samaritana. Você não acha que na época Jesus não se tornou um revolucionário por tudo aquilo que ele fez? Pensa como aquele povo encarou isso, como aquele povo viu isso. Falou, nossa, Jesus falando com essa mulher. Imagina o que eles pensaram na hora. Então, querido, nós temos que entender que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Jesus, ele veio, ele morreu por todos. Ele não morreu somente pelo judeu. Ele não morreu somente pelo irmão que está dentro da igreja. Ele morreu por todos. Ele morreu por aquele traficante que está preso lá, o Fernandinho Beiramar, o Marcola, que estão presos. Ele morreu por eles também. Só depende deles se arrependerem. Aí é uma questão que é nossa, não depende de Deus. Como eu sempre prego nas minhas mensagens, céu e inferno não é uma determinação de Deus para as nossas vidas. Céu e inferno é uma conquista nossa. Você pode conquistar o céu, mas você pode também conquistar o inferno, depende do seu proceder. Então pensa nisso. Pensa que o nosso Deus, o nosso Jesus, ele foi revolucionário na sua época. E nós hoje precisamos ser assim também. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter a nossa vida ali em unidade com as pessoas. Sabe, muitas vezes você encontra pessoas que não são pessoas que você identifica como pessoas boas, mas nem por isso você pode desprezá-las. Pessoas que você considera que são pessoas más, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, são pessoas na realidade dignas de pena. São pessoas que precisam ser tratadas. São pessoas que precisam conhecer o amor, muitas vezes que elas não chegaram a conhecer. São pessoas que cresceram de forma rude. São pessoas que cresceram debaixo de agressão, debaixo de judiações. Então tudo isso tem que ser avaliado antes de nós falarmos alguma coisa de alguém. A segunda questão que eu quero falar, que Jesus ele é um revolucionário, está no livro de João, capítulo 8. No livro de João, capítulo 8, acontece uma coisa curiosa, né? Jesus está ali no chão, agachadinho. De repente chega aquele monte de fariseu carregando uma mulher que eles disseram que foi presa em flagrante adultério. E aquela mulher foi trazida ali, só que curioso, só veio a mulher, não veio quem estava adulterando com ela. Quer dizer, eles foram em cima da mulher por causa do adultério, porém o homem que estava adulterando com ela não foi trazido. Então a gente percebe que já havia, por exemplo, uma má intenção da parte daqueles homens quando trouxeram aquela mulher. Jesus, sabiamente, quando trouxeram aquela mulher e disseram para ele, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés nos diz que ela deve ser apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor nos diz? Jesus naquele momento estava agachado no chão, ele se agachou na hora, começou a escrever alguma coisa no chão. Algumas pessoas dizem que ele podia estar escrevendo isso ou aquilo. Eu concordo que ele poderia estar escrevendo H-I-P-O-C-R-A, hipócritas. C-R-I-T-A-S. Ele poderia estar escrevendo isso, hipócritas. Ele podia ter perguntado, cadê o homem que estava adulterando com ela? E ele, de alguma forma, sem fazer nenhum tipo de esforço, ele defendeu aquela mulher que estava em adultério. Porque quando aqueles homens começaram a forçar uma situação em cima dele, ele perguntou, ele falou para aqueles homens, olha, se tem alguém aqui entre vocês que nunca pecou, então, por favor, atire a primeira pedra. Ele criou, por exemplo, naquele momento, um espelho para mostrar a hipocrisia daqueles homens. Um espelho que aqueles homens naquele momento olharam para aquele espelho e viram a sua própria imagem. E ouviram nos seus ouvidos nitidamente a voz de Jesus dizendo, se você não tem pecado,
Então, fique à vontade, atire a primeira pedra. E naquele momento, a palavra de Deus nos diz que aqueles homens, aos poucos, foram largando suas pedras pelo caminho, foram sumindo dali. Até que chegou um momento que só estava Jesus e aquela mulher. E a mulher, coitada, havia pecado, havia cometido adultério. Mas Jesus perguntou para ela: onde é que estão os teus acusadores, mulher? E ela não viu nenhum. E ele falou: nenhum deles te condenaram? Nem eu, tampouco, te condeno. Se tem alguém no nosso universo que é uma autoridade em questões de justiça, este alguém é Jesus. E foi o que ele fez naquele momento. Ele quebrou um protocolo daquela época, que na realidade, se levasse diante de um sacerdote, daqueles que viviam lá no templo cheio de pompa, com um monte de gente à volta dele para servi-lo, a primeira coisa que era capaz dele ser o primeiro a tirar uma pedra. Jesus não. Jesus colocou aqueles homens numa saia justa, perguntou para eles: tá bom, se vocês acham, se é assim a lei de Moisés, vamos cumpri-la. Porém, eu quero que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém se apresentou, porque todos eram pecadores e não tinham esse direito de estar fazendo aquele julgamento. Jesus não quebrou a justiça. Jesus não deixou de cumprir a justiça, mas ele mostrou como que ela estava sendo feita pelos homens. A justiça de Deus é perfeita, a dos homens é falha. E Jesus mostrou naquele momento que aqueles homens estavam redondamente errados quando eles tentaram fazer aquilo. Nós vemos também um outro motivo de revolução criado por Jesus. No livro de Mateus, capítulo 17, do 24 ao 27, Jesus fala sobre o pagamento de impostos. Ele fala com Pedro, que Pedro deveria pescar o primeiro peixe que Pedro pegasse, que ele tiraria um denário da boca daquele peixe e pagaria o imposto dele, Pedro, e o seu, Jesus. Então Jesus, ele provou para aquele povo, porque aquele povo vivia revoltado com o povo de Roma, por causa dos pesados impostos que eles tinham. E aquele povo não queria pagar imposto de jeito nenhum. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Isso é para todos nós que somos homens e mulheres que andamos em retidão. Os impostos que muitas vezes nós somos cobrados, ele pode até não ser justo, mas ele não é ilegal. Ele não é ilegal. Porque existe isso em toda a história da humanidade, você vai ver isso. Os impostos são valores que são necessários para que um país sobreviva, para que um país possa administrar o seu povo. Claro que nós sabemos que existe a parte injusta desse negócio. Vamos falar a nível de Brasil, por exemplo. Nós sabemos que os impostos do nosso país, em muitas situações, ele é muito injusto. Estão tentando mudar isso agora, porém, aqueles que anteriormente se prevaleciam em cima desses impostos, ganhavam horrores, tiravam dinheiro frutuosos da nossa nação, eles não querem concordar com isso. Mas eu creio, como eu sempre falo, eu ainda vou viver para ver isso nesse país. Vou ver o nosso país ainda um país considerado entre os 5 maiores do mundo. Não somente na extensão, que ele é um dos 5 maiores, mas em riquezas que nós temos. Só precisa ser bem administrada. Então eu penso que, poxa, você, meu irmão que está aí do outro lado me ouvindo, não me leve a mal o que eu vou te falar. Pagar os nossos impostos faz parte da nossa adoração a Deus. Nós não podemos abrir mão disso. Os impostos são injustos, muitas vezes são, mas eles não são ilegais. E quando nós burlamos aquilo, nós estamos sendo desonestos. E sendo desonestos, estamos indo contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que andar em retidão de vida. E os impostos fazem parte disso. Os homens daquela época, muitos deles não aceitavam aqueles impostos, sonegavam aqueles impostos, mas Jesus veio para quebrar isso. Jesus veio para mostrar que o imposto é algo que está dentro da lei, é necessário, é obrigatório. E nós precisamos desses impostos pagos. Por quê? Porque se nós somos homens e mulheres que caminhamos na vontade do Senhor, temos que andar em
licitude, temos que ter uma vida lícita. Eu não estou dizendo para você, meu irmão, que às vezes nós vamos passar por situações difíceis. Eu passei há um tempo atrás, quando eu fiquei desempregado e fui fazendo um bico daqui e de lá para que eu pudesse sustentar minha família e honrar meus compromissos, mas teve alguns que eu tive que deixar para trás. Porém, quando eu me aposentei, a primeira coisa que eu fiz foi negociar todas essas situações que eu tinha e hoje eu estou com as minhas contas em dia. Eu poderia também dizer, não vou pagar mais nada, se quiser vai cobrar de quem você quiser. Não, está errado. Mesmo sendo injusto, muitas vezes os juros que você paga naquilo ali é altíssimo, como eu tenho certeza que eu paguei juros altíssimos, estou pagando ainda em algumas situações, mas Deus há de preparar tudo, nada vai de me faltar. Mesmo nos momentos de grande dificuldade, como nós estamos vivendo hoje, vendo o país passando por uma dificuldade muito grande por causa dessa pandemia do coronavírus, mas em nome de Jesus não vai faltar nada na minha casa, e em nome de Jesus eu profetizo também não vai faltar nada na sua. Ande correto. Os impostos que Jesus aqui nos ensina, ele não veio, como ele mesmo falou, não veio para abrogar a lei, ele veio para cumprir. E quando ele pagou os impostos, ele mostrou que o pagamento das nossas despesas tributárias, vamos dizer assim, nossos tributos, impostos, são realmente obrigatórios por lei e nós precisamos cumpri-lo. Mais na frente, a partir do verso 13, se não me engano, deixa eu ver aqui, no 22:15, no próprio livro de Mateus 22:15, quando ele está conversando com alguns dos seus discípulos e fariseus ali à volta, e eles questionam Jesus sobre o imposto, e Jesus pede uma moeda e mostra para aquela pessoa e pergunta, quem está na esfinge dessa moeda? Aí a pessoa fala, César. Falou, então, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós não podemos negar também essa parte. Temos que entregar os impostos, pagar os impostos corretamente, mas precisamos também fazer a nossa parte diante de Deus. Nossos dízimos, nossas ofertas, isso faz parte das nossas atribuições diante do Senhor. Deus não precisa do nosso dinheiro. O Senhor não precisa das minhas nem das suas finanças. O dízimo é a oferta. A oferta, na realidade, é uma semeadura. É uma semente que você está lançando e que mais tarde você vai colher. Eu não sei que tipo de semente você vai estar lançando, que tipo de semente você está lançando quando você está na tua igreja ou quando você faz um propósito, não sei. Mas aquela semente que você está lançando, essa semente, mais tarde você vai ver o fruto que ela vai te dar. O dízimo é mandamento. O dízimo, nós estamos de alguma forma entregando de volta a Deus 10% daquilo que nós conquistamos, daquilo que Ele nos permitiu conquistar com o nosso trabalho. São as primícias do nosso trabalho, são as primícias dos nossos frutos, da nossa colheita. E quando se trata de dízimo, veja bem, Deus não precisa do meu e nem do teu valor financeiro. Ele quer de mim e de você adoração e fidelidade. Então eu entendo que dízimo é uma forma de adorar a Deus e uma forma de demonstrar a nossa fidelidade, porque Ele é fiel. Então, não me leve a mal, não confunda o que eu estou falando, mas eu estou falando com a plena convicção e certeza de que eu estou certo. Semente é a nossa oferta. Semeamos no reino de Deus para mais tarde colhermos algo realmente maravilhoso que Deus nos concederá. Dízimo é a nossa devoção diante do Senhor, é a nossa fidelidade, a nossa forma de louvor financeiro. Amém, queridos? Outra coisa que nós vamos ver também, Jesus atende as crianças. No livro de Mateus 19, do 13 ao 14, trazem algumas crianças para Jesus e os seus discípulos não querem deixar as crianças chegar até Ele. E aí ele fala algo assim que é muito bonito, né? E é muito gostoso de ouvir, quando ele diz assim, deixais vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Lindo isso, né? Agora isso tem um significado também.
Não é só porque é criança, porque a criança ela é diferenciada pela idade, mas é um ser humano. Para o nosso Deus, a vida começa na concepção. Naquele momento, quando o espermatozoide encontra o óvulo, inicia-se o milagre da vida. Ali, Deus já considera uma vida, uma pessoa. É ali que começa a valer isso para Deus. É na concepção. Por isso que nós somos contra o aborto. Eu entendo que o aborto é um crime. Por isso nós somos contra o aborto. Mas aqui quando Jesus está falando, deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus, é o reino dos céus. Ele está dizendo para aquele povo que está à sua volta, vocês querem também o reino de Deus? Então sejam como essas crianças, sejam inocentes, não sejam dados ao pecado, porque a criança ela é inocente, a criança ela é pura. E quando Jesus fala com aqueles homens, mandando que as crianças cheguem até ele está dizendo, é assim que vocês têm que ser. Vocês precisam ser como essas crianças, se vocês também quiserem alcançar o reino dos céus. E naquele momento ele causou uma grande revolução no meio daquele povo, que o povo também ele desprezava as crianças, uma questão cultural. Assim como eles desprezavam a mulher, assim como eles se negavam a pagar os impostos, assim como eles desprezavam as crianças por questões culturais, Jesus naquele momento veio e falou, não, aqui comigo não funciona assim, vocês vão ter que aprender. Então ele veio para realmente criar uma revolução no meio daquele povo. Foi uma coisa maravilhosa que ele fez. Jesus também, no capítulo 8 de Mateus, versos 1 e 2, Jesus atende leprosos. O leproso também, por causa da sua doença, por causa da sua enfermidade, ele não era permitido andar no meio das pessoas, eles eram apedrejados. Mas aquele leproso chegou diante de Jesus e falou, se tu queres, eu posso ser limpo. E ele falou, eu quero, seja limpo. Aquele leproso foi curado naquele momento. Então, aqueles homens que estavam ali junto com ele, devem ter ficado horrorizados quando viram aquele leproso chegando. Porque para eles o leproso não podia estar perto do pessoal que estava são. Mas Jesus também quebrou esse protocolo. Criou essa revolução. Como ficou a cabeça daqueles homens depois disso? Falou, poxa, nós passamos a vida inteira escutando que mulher é insignificante, criança é insignificante, que impostos não devemos pagar, que leproso não pode estar no nosso meio, e vem esse cara aí e faz tudo isso, e ainda mostra para nós que nós estamos errados. Já pensou que coisa maluca, meu? Jesus é lindo, né? Jesus é maravilhoso, oh glória a Deus. E para a gente encerrar, queridos, Jesus cura no sábado. Aí vem uma briga feia, que inclusive hoje nós temos aí algumas religiões que brigam em cima disso. Eles questionam o sábado como sendo a coisa mais valiosa, mais importante, que se você não preservar o sábado, você vai para o inferno quando morrer. Jesus quebra isso. Ele não veio descumprir a lei. Mas tem um momento que ele fala com os fariseus, lá com os seus seguidores, e fala assim, escuta, se um pastor tem 100 ovelhas e uma delas se perde no caminho, ele não vai buscá-la, mesmo que seja sábado? Se um animal seu, do teu gado, cai num buraco, quebra uma perna, você vai deixar ele morrer porque é sábado? Não. Sábado se cura também. No sábado se faz benefício às pessoas. No sábado se ama. No sábado se agradece. Jesus ele não veio para descumprir a lei, mas ele veio para mostrar que nós podemos adequar a lei ao amor. Podemos adequar a lei às coisas maravilhosas que ele nos deixou. Nós podemos adequar a nossa vida de uma forma linda e maravilhosa, que em momento nenhum na vida você precisa sofrer por causa da lei. Nós precisamos andar dentro dela. Precisamos caminhar segundo a lei do Senhor. Mas nós não precisamos ser torturados por esta lei por causa da interpretação dos homens. Pensa nisso, meu querido. Esta é uma palavra que eu trouxe para nós nesse dia, para criar entre nós uma revolução, para que nós possamos parar e refletir em tudo aquilo que nós temos aprendido. A palavra de Deus ela é única.
A palavra de Deus é imutável. O problema está na interpretação de algumas pessoas. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, interpreta a própria Bíblia. Nós precisamos ler com atenção, ler, meditar, ruminar esta palavra. Aonde tiver uma situação que nós entendamos que talvez não está de acordo com aquilo que nós entendemos, vamos ler várias vezes. Vamos procurar o entendimento sobre aquilo. Vamos orar ao Senhor, pedir entendimento que Ele vai te dar. Pensa nisso, meu querido. Jesus foi um revolucionário, mas um revolucionário do bem. Alguém que veio, criou uma revolução no meio daquele povo, mostrou onde aquele povo estava errando, e depois disse para aquele povo: mesmo em meio a todos os erros e pecados de vocês, eu me entrego na cruz pelas suas vidas. Não é palavra da Bíblia, palavras minhas, mas é uma forma de interpretar. Jesus poderia também não ter cumprido a missão dele. Ele poderia dizer ao Pai, quando ele estava no Getsemane, ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice, esse povo não merece. Afasta de mim esse cálice, eu não vou morrer por esta gente que passou a vida inteira matando as pessoas, tentando transformar a sua lei numa maldição. Mas Jesus falou: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Obrigado por estar me assistindo até agora. Espero que esta mensagem possa fazer algo novo no teu coração. Feche seus olhos, vamos estar orando nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, foi trazida, foi meditada, Pai. Agora eu te peço, nos dê graça para que possamos continuar, Senhor, fazendo a tua vontade em todo o tempo. Que por onde nós passarmos, onde colocarmos a planta dos nossos pés, que ali o teu poder se derrame sobre as nossas vidas, que sejamos instrumento para fazer o teu querer. Obrigado, papai, que o teu amor, a tua imensa graça, paz e poder esteja sobre as nossas vidas. Abençoa a minha nação, Senhor. Abençoa o meu presidente, abençoa nossos irmãos, todos os governantes dessa nação. Nos guarda, Senhor, de todo perigo. Eu te peço nesta manhã, te agradeço e te louvo no nome santo de Jesus. Amém, meu querido. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar comigo até agora. Mais uma vez, para encerrar, deixe seu like, se inscreva no nosso canal se você não estiver inscrito, compartilhe este vídeo com suas redes sociais, com seus amigos, e que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que a nossa semana, os nossos dias sejam cheios da bênção e do amor do Senhor. Um forte abraço para você, um beijo no coração, e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.